Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, juntamente com seus familiares. Aqui a tia Lourdinha, professora de ciências do quarto e quinto ano do Instituto Educacional São José. E estamos aqui hoje para mais uma aula. E para darmos início à nossa aula de hoje, peguem a revisão mensal, que nós vamos fazermos hoje a nossa correção da revisão mensal, tá certo? Corrigir para poder estudar direitinho. E antes de iniciarmos a nossa aula, vamos à nossa agenda de hoje, ok, meus amores? Então, como vocês podem ver na agenda, hoje nós vamos fazer apenas a correção da revisão mensal. E para casa, vocês vão estudar para a prova, ok? Não esqueçam de estudar. Estudem pelos livros, pelas revisões, tá certo? Não só para a ciência, mas para todas as disciplinas. A aprendizagem, aí leva você a tirar uma boa nota, tá certo? Não se preocupe só com nota, se preocupe, leia, do jeito que a tia Lurdinha falou. Leia, dê uma estudadinha, tem dificuldade na prova, na questão, volta para o livro, dá uma estudadinha, depois volta para a prova, ok, meu amor? Então, vamos lá. Na primeira questão da nossa revisão, diz o seguinte: para responder às questões 1 e 2, observe a tabela abaixo que demonstra quanto tempo os materiais demoram para se decompor. A primeira questão trabalha sobre a história da reciclagem dos materiais, ok? Então, nós temos a tabela. O papel demora de 2 a 4 semanas, o palito de fósforo, 6 meses, o papel plastificado, de 1 a 5 anos, chiclete, 5 anos, latas, 10 anos, o couro, 30 anos e por aí vai. Nós temos uma série de objetos e o tempo que eles levam para ser decompostos, tá certo? Aí nós temos a primeira questão. Aí, de acordo com a tabela, é correto afirmar que, olha só, que o papel demora mais de 1 mês para se decompor, o chiclete demora menos de 10 anos para se decompor, o pneu tem prazo definido para se decompor. As latas representam a metade do tempo de decomposição do chiclete. Então, você observando a tabela, você vai responder corretamente essa afirmação. Qual é a afirmação correta? Muito bem, olha só aí, quem respondeu? O chiclete demora menos de 10 anos para se decompor. Voltando à tabela, quanto tempo? Demora 5 anos, não é isso, meus amores? Então, vamos lá para a segunda questão. A segunda questão ainda é observando a tabela. Dentre todos os materiais listados no quadro, os materiais prejudiciais à natureza devido ao tempo de decomposição seriam os seguintes produtos: pneu, garrafa PET e vidro, pneu, garrafa PET e tecido, pneu, tecido e lata de alumínio, garrafa PET, papel e couro. Então, você vai observar qual desses materiais é o que mais prejudica o meio ambiente devido ao tempo de decomposição, ou seja, aqueles que mais demoram para se decompor. Com certeza, vocês não tiveram nenhuma dúvida. Quais são eles? Pneu, garrafa PET e vidro, não é isso, gente? Olha que o pneu é a borracha, demora muito tempo para se decompor. A garrafa PET também, né? O plástico. E o vidro, tá certo? Então, letra A, muito bem. A terceira questão nós temos: a prática da reciclagem é uma das maneiras de amenizar os danos que causamos ao ambiente. Por quê? Aumenta o consumo de matéria-prima para fabricar os produtos, permite o descarte de materiais no lixo comum, reaproveita materiais que seriam descartados no lixo comum, aumenta o desperdício dos materiais, diminui o aproveitamento de lixo nas grandes cidades. Tenho certeza que, baseado nas aulas, vocês não tiveram a menor dúvida. Qual seria a resposta certa? Muito bem. A letra C, ele ajuda, por que ele ajuda a amenizar os danos ao meio ambiente? Porque ele reaproveita os materiais que seriam descartados no lixo comum, como a tia falou. Não é isso? E tanto ajuda, ameniza a poluição do meio ambiente, o acúmulo de lixo nos terrenos baldios, ele ajuda também na economia do país, tá certo? Muito bem. Então, questão seguinte. Quarta questão: qual das alternativas abaixo possui o nome do método de separação descrito acima? Ah, nós temos o texto, não é isso?
Olha só, aqui a tia Lourdinha vai ler o texto para você da quarta questão. Quando uma pessoa adquire certa quantidade de feijão na feira livre, é comum que ela chegue em casa e faça uma análise visual do produto para verificar se ele possui grãos ruins ou a presença de algumas pedrinhas, que são separadas normalmente com as mãos, não é isso? Isso é comum a mamãe fazer isso no arroz, no feijão, em alguns produtos que ela compra na feira livre. Chega em casa, ela vai observar se tem alguma coisa indesejável, não é isso? No feijão e no arroz principalmente. Se tem algumas pedrinhas, grãos ruins, tá certo? Então, baseado nesse texto, qual das alternativas possui nome do método de separação descrito acima? Aquele método em que a mamãe faz manualmente é o chamado de quê? Ah, muito bem, é chamado de catação, não é isso? Ela vai catar os grãos ruins, aqueles murchos, aqueles estragados, né? As pedrinhas. Muito bem. A quinta questão, ainda também das técnicas de separação, não é isso? Uma técnica usada para limpar, olha só aí, a lugares abertos pelo petróleo, consiste em pulverizá-las com uma limalha de ferro. A limalha que fica impregnada de óleo é, então, retirada das penas das árvores por um processo chamado de. Então, olha só, é uma técnica muito usada pelas pessoas que cuidam do meio ambiente, tá certo? Para retirar o petróleo. Há pouco tempo nós vimos aí que nossas praias, nosso litoral estava proibido de tomar banho. Por quê? Porque tinha muito petróleo, muito óleo nas águas dos oceanos. Então, nas costas do nosso Piauí, não é isso? Então, o que aconteceu? É muito comum para tirar esse óleo das penas das aves, eles fazerem isso aí, eles cobrirem as aves de uma limalha de ferro. Por quê? Porque o óleo vai encostar no ferro. Então, qual é o processo usado para fazer isso? É a decantação? É a catação? Filtração? Separação magnética ou a destilação? Com certeza, baseado no que vocês estudaram, vocês não tiveram a menor dúvida. É a separação magnética, não é isso? Quando fala em limalha, fala em ímã, você já sabe que é um processo feito pela separação magnética. Correto? E vamos para a sexta questão. Na sexta questão diz, a água é um importante solvente, pois dissolve um grande número de substâncias. A mistura de água, que é o solvente, mais o sal, que é o soluto. Lembram que a tia Lourdinha falou? A substância que tem a capacidade de dissolver outra é chamada de solvente. E aquela que se dissolve, que é o caso do sal, do açúcar, é o soluto. Então, olha só, pode ser facilmente separada por... Olha só, se eu coloco um pouco de sal na água, e aí mexo, ele vai se dissolver. Então, vai ficar nós fizemos uma mistura de sal e água. A água sendo solvente e o sal sendo soluto. Então, qual o processo para me separar? Tia Lourdinha, eu posso separar o sal da água? Pode sim. E tem um processo chamado de... O que eu posso fazer? A evaporação do solvente, a decantação do solvente, a ebulição do soluto, a filtração a vácuo ou a fusão do solvente. Nós sabemos que fusão é a passagem do sólido para o líquido. Não tem nada a ver, né? A letra E. Filtração a vácuo também não tem nada a ver, não é isso? Ebulição. O que é ebulição? É a vaporização a altas temperaturas, não é isso? E qual seria o processo correto? A letra A. Nós devemos fazer a evaporação do solvente, ou seja, a evaporação da água. E o sal ficaria no fundo do copo. Por que o sal não evapora? Substâncias sólidas não evaporam, tá certo? Muito bem. Então, vamos para a sétima questão. Na sétima questão, nós temos fenômeno químico é aquele que altera a natureza da matéria, isto é, aquele no qual ocorre uma reação química. Sendo assim, assinale a alternativa, não é isso? Que contém somente exemplos de fenômenos químicos. A tia sempre fala para vocês que para você discernir o que é um fenômeno químico, basta você ver se pode ser, depois que esse fenômeno acontece, posso reverter, voltar a ser a matéria que era antes? Se você perceber que não pode, então acontecer um fenômeno químico.
Como a tia deu o exemplo aqui da queima do papel, queima da gasolina, queima do gás de cozinha. Depois que eles queimam, né, acabou o botijão, acabou, a mamãe diz, o gás acabou. Eu posso voltar, aquele mesmo gás, voltar ao seu gás novamente? Não, não é isso? Tem que levar para o depósito, para ele reencher aquele gás, não é isso? Aquele tambor de gás. E a queima do papel, virou cinzas depois de queimado. Eu posso transformar aquela cinza novamente no papel? Não. Então, quando você não pode, ou seja, quando a transformação é irreversível, não dá mais para reverter o que era antes, né? Então, é transformação química. Vamos lá, a precipitação da chuva, a queima da gasolina e a queima da madeira. Está correto aí? Só tem fenômeno químico? Não. Nós temos 2 fenômenos químicos, mas a precipitação da chuva não é química. Por quê? Quando as nuvens se desmancham, lá cai em forma de, essa água cai em forma de chuva, ela não deixa de ser água, não é isso? A precipitação da chuva, não, ela não vai deixar de ser água, ela evapora, né? A água é o quê? É vapor, mas chega lá em cima, ela se condensa, se transforma em água novamente. Então, só acontece mudanças, tá certo? De estado físico, mas não muda, acontece a mudança irreversível. Letra B. Decomposição de uma fruta, formação da ferrugem e queima do carvão. Será que é aí, tia Lourdinha? A decomposição de uma fruta, o que é decompor? Ela vai apodrecer. Ela pode voltar a ser a mesma fruta? De jeito nenhum. A formação da ferrugem também corrói o material. E a queima do carvão, pode voltar a ser o carvão novamente? Ah, tia Lourdinha, estou na dúvida. Formação da ferrugem, a evaporação da água de um rio. Olha só, a formação da ferrugem é um fenômeno químico, mas a evaporação da água, não é isso? Ela não deixa de ser água. Derretimento do gelo, você já descarta aí. O gelo, quando ele derrete, só há mudança de estado físico, então não é fenômeno químico. Azedamento do leite, congelamento da água. Já o azedamento do leite é fenômeno químico, mas o congelamento já descarta. Então, qual seria a letra correta? Alternativa correta? Letra B, não é isso? Decomposição de uma fruta é irreversível. A formação da ferrugem também é irreversível. E a queima do carvão. Então, só tem fenômeno químico na letra B. Prestem bem atenção. A 8ª questão nós temos, crianças, a imagem dos quadros A, B e C mostram, respectivamente, os sistemas iniciais e finais de algumas transformações da matéria. Na letra A, nós temos aí uns comprimidos efervescentes, tá certo? Você coloca na água, olha que houve a efervescência, ele vai começar a formar bolha, a formação de bolhas. Então, prestem bem atenção. O que foi que a tia Lourdinha disse? Fenômeno químico é quando acontece vários, né, acontecimentos. É a mudança de cor, é a efervescência, que é a formação de bolhas, é como se estivesse fervendo, é um fenômeno químico, tá certo? É a mudança da consistência, no caso de fazer o bolo, a massa do bolo. Então, são N observações que você pode fazer com o material para perceber se ele aconteceu um fenômeno químico ou não. Então, na letra A, quando você colocar esses comprimidos, olha que for colocado um na imagem, não é isso? Olha só aqui a imagem. Olha que o comprimido está se dissolvendo, então fica aquela formação de bolha, chamada de efervescência. Já é um efervescente. Na letra B, nós temos apenas um líquido, não é isso? Um suco, aparentemente. Ele está acontecendo o quê? Está acontecendo a filtração deste suco. Será que está acontecendo fenômeno químico? Está mudando de cor? Está mudando de consistência? De forma alguma, não é isso? Será que é um fenômeno químico? Na letra C, nós estamos vendo aí a decomposição da fruta, do morango, não é isso? Será que depois desse morango apodrecido, decomposto, eu posso voltar a ser o morango de antes? Aquele mesmo morango? Não, não é isso? Então, diante dessas 3 situações, a partir da análise das imagens, olha só aí, indique em que situação ou situações há indício ou indícios de transformação ou transformações químicas, tá certo? Apenas em C,
conforme você observou, quem era na letra C? A decomposição da fruta. Em A e B, quem era em A? Era a efervescência do comprimido, mas em B era a filtração do suco. Será que está certa a letra B? Em A e C, quem era o A? A efervescência do comprimido. A letra C, a decomposição da fruta. Ou apenas em A? Ou em todas as situações? Tenho certeza que vocês não tiveram a menor dúvida. É a letra B. Tia Lourdinha, é a letra C. Onde é que há? Apenas em A e a letra C. A letra B é somente a filtração, então não acontece nenhuma transformação irreversível, tá certo? Filtrou o suco, ele continua sendo o mesmo suco de antes. Não houve nenhuma transformação química, tá certo? Então, onde foi que aconteceu a transformação química? Em A e C. Muito bem. Vamos lá para a 9ª questão. Na 9ª questão diz, entre as transformações, olha só, descritas a seguir, indique qual delas é uma transformação em que o material não é alterado, apenas muda de forma. Nós temos aí a letra A, queima de uma folha de papel. Muda de forma? Não. Aí o material é alterado, sim, ele passa a ser de papel a ser cinzas. Queima da madeira? Também acontece o quê? Alteração, não é isso? Passa de madeira a ser carvão ou cinzas. Então, descarta aí a letra A e a letra B. Formação da ferrugem? Também há transformação química, não é isso? Fritura de um ovo, que foi que nós vimos lá na nossa aula online, que o ovo ele muda de cor, muda de consistência depois que ele é frito, não é isso? Então, é uma transformação química. Então, restou o que, tia Lourdinha? Somente a letra E, derretimento do cubo de gelo. Houve transformação química aí? Não, houve apenas mudança de estado, não é isso? Mudou de forma, deixou de ser gelo e passou a ser água líquida novamente. O gelo derreteu. Então, qual é a alternativa correta? Letra E. Tá certo, crianças? Na hora da prova, vocês leiam bastante, leia de novo, que é para você descobrir. A 10ª questão diz, das alternativas abaixo, qual aquela que não representa um fenômeno químico? Preste bem atenção. Dessas alternativas abaixo, aquela que não representa um fenômeno químico é. Agora você vai ver aquela que não, né, tem aquelas características que não são irreversíveis. A queima de uma folha de papel é irreversível. Dissolução de um comprimido efervescente em água, acabamos de ver na 8ª questão, não é isso? E aquela efervescência é uma característica do fenômeno químico, tá certo? Então, letra B e letra A descarta. A evaporação da água dos oceanos, acontece transformação química, a água evapora, deixa de ser água. Queima das florestas, digestão dos alimentos no organismo humano. Então, qual seria a letra correta, a alternativa correta? A letra C, não é isso, meus amores? A evaporação da água dos oceanos. Aí não acontece nenhuma transformação química, tá certo? Acontece apenas uma mudança de estado. Combinado? Então, ficamos aqui com a nossa correção. Estudem, tá certo? E fiquem com Deus. Tchau, tchau e até a próxima. Bons estudos.